Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos abordar o conceito de homomorfismo de grupos. Para que eu possa ter um homomorfismo de grupos, eu preciso basicamente de dois grupos. Um grupo G, Uma operação estrela definida. sobre G, e um segundo grupo H, Uma operação delta definida sobre H. Então, G, operação estrela, e H, operação delta, grupos. O que mais que eu preciso para ter um homomorfismo? Preciso de uma aplicação Que leva elementos de G e elementos de H. Ou seja, eu preciso de uma função que vai de G em H. Então, F de G em H, uma aplicação. Quando é que nós vamos dizer, então, que essa aplicação F, que ela eleva elementos de G e elementos de H, ela é um homomorfismo de grupos? Nós dizemos que a F é um homomorfismo de grupos quando ela preservar as operações. O que seria isso? Bom, ao tomar dois elementos x, y e g e operá-los, quando eu levo o resultado dessa operação para H, isso corresponde em H a operar o f de x com f de y. Quer dizer, então eu posso pegar o correspondente de x em H por f, correspondente de y em H por f, operar os dois e o resultado disso me dá o correspondente da operação entre x e y aqui. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Vamos ver aqui agora. Então, F é um homomorfismo se para quaisquer x, y e g tem-se que f de x operado com y é f de x operado com f de y. Por isso que a gente diz que preserva as operações. Olha. Quando eu opero x em y em g e levo para h, isso corresponde a operar em h os correspondentes f de x e f de y. Então, se eu tiver uma aplicação do grupo G no grupo H satisfazendo esta propriedade, nós vamos dizer que F é um homomorfismo do grupo G no grupo H. A definição é muito simples. Agora, vamos ver dois exemplos, onde nós vamos usar essa definição para poder verificar se determinadas aplicações são ou não homomorfismo de grupos. Vamos ao primeiro. No primeiro exemplo, nós vamos tomar uma aplicação que vai do grupo aditivo dos inteiros o próprio grupo aditivo dos inteiros. O que essa aplicação vai fazer? A F vai pegar o inteiro e levar nele somado com 5. Aqui nós temos a adição usual, tanto no domínio quanto no contradomínio. Então, nesse caso, eu estou indo de G no próprio G com a mesma operação de adição. Tá. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte. F é um homomorfismo de grupos? Vamos tentar responder a esta pergunta. Nesse caso, se nós fizermos f de x1 mais x2 e usarmos a nossa definição, nós vamos ver que isso aqui vai ser x1 mais x2 mais 5. Nós temos que tentar ver se f de x1 mais x2 é igual a f de x1 mais f de x2. Ora, mas veja bem, quando eu tento fazer f de x1 mais f de x2, se eu uso a definição, isso aqui vai me dar x1 mais 5 mais x2 mais 5. Que vai me dar x1 mais x2 mais 10. Ora, obviamente,
Em geral, isso aqui vai ser diferente disso. Então, fica fácil de nós conseguirmos um contra-exemplo, né? Por exemplo, se eu tomar x1 igual a 1, x2 igual a 2, né? Quanto é que vai dar essa conta aqui? 3 mais 5, 8. E aqui? 3 mais 10, 13. Então, para que nós possamos achar um contra-exemplo, olhando para cá, nós já vemos que isto aqui não vai ser igual a isso. Então, por exemplo, você pode pegar, né, dois elementos, 1 e 2, por exemplo, em Z, e f de 1 mais 2 vai dar 8, f de 1 mais f de 2 vai dar 13. Portanto, nesse caso, nós não temos um homomorfismo. Note que se x1 é 1 e x2 é igual a 2, eu estou pegando 1 e 2, eu poderia pegar qualquer outro valor que fure, de tal maneira que isso aqui seja diferente disso. Tá? Nesse caso, como não é homomorfismo, basta que eu exiba um contra-exemplo. Dois elementos ali que foram a propriedade da definição de homomorfismo. Então, se eu pegar x1 igual a 1, x2 igual a 2, então f de 1 mais 2 vai ser quanto? 1 mais 2 vai dar 1 mais 2, 3, mais 5, 8, né? E se eu pegar o f de 1 mais o f de 2, do lado de cá, f de 1, vou colocar mais para cá um pouquinho, f de 1 mais o f de 2, se a gente jogar aqui, vai dar quanto? 1 mais 2, 3, mais 10, 13. E esses dois aqui são diferentes. Portanto, nesse caso, né, f de 1 mais 2 é diferente do f de 1 mais f de 2. Logo, f não é um homomorfismo. Portanto, f não é um homomorfismo. Ok? Então, se você acha que f não é um homomorfismo, basta tomar dois elementos em G e mostrar que f da soma desses dois não corresponde à soma dos f's do lado de cá. Nesse caso, de operação de adição. Vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar f do grupo aditivo dos inteiros, mas nós vamos mudar agora o contradomínio e a definição da função f, para a gente fazer um exemplo um pouco diferente. Então, agora, ao invés de considerarmos f de z+, em z+, nós vamos considerar f de z+, em zn+, conjunto das classes de resto, módulo n, com a operação usual de adição. E nós vamos definir a função seguinte, ela pega o elemento inteiros x e associa a sua classe módulo n em zn. E a pergunta novamente é a mesma. F é ou não um homomorfismo? Nesse caso, dada a própria definição de adição em Zn, fica fácil verificar que a resposta é sim. Vamos verificar? A resposta, então, é sim. Né? Então, pode ser sim, pois se x1, x2 pertencem a Z, nós vamos ter o seguinte, temos f de x1 mais x2 vai ser o quê? F de x1 mais x2 é x1 mais x2 barra, por definição. Ora, mas nós sabemos como é que funciona a adição em Zn. x1 mais x2 barra, por definição, é quem? x1 barra mais x2 barra.
E x1 barra, por definição da função f, é f de x1. x2 barra é f de x2. Logo, nós acabamos de verificar que f de x1 mais x2 é igual a f de x1 mais f de x2 para quaisquer x1 e x2 no grupo Z, que é o grupo do domínio. Então, nesse caso, a f é um homomorfismo. Tá legal? Ok, então nós vimos um exemplo. Não mudei aqui, né? Aqui não é mais o exemplo 1, né? Aqui é o exemplo 2 agora. Aproveitei algumas coisas, mas acabei esquecendo de mudar lá. Tá? Então, primeiro exemplo, f não era um homomorfismo. Já no segundo, a condição foi satisfeita. F de x1 operado com x2 no domínio foi igual a f de x1 operado com f de x2 no contradomínio. Nesse caso, a resposta foi sim. Eu gostaria de finalizar essa aula com um outro conceito. Quando é que nós vamos ter um isomorfismo de um grupo G num grupo H? Tá? Vamos ver aqui a definição. F de G estrela em H delta é um isomorfismo se acontecerem duas coisas. Primeira delas, F é um homomorfismo de grupos. Segundo, F for uma aplicação bijetora. Quer dizer que a correspondência entre os elementos de G e H é uma correspondência 1 para 1, uma correspondência única. A cada elemento de G corresponde um e só um elemento de H. E reciprocamente. Né? Porque se a F é bijetora, ela é injetora e sobrejetora, portanto eu tenho a inversa da F. Do mesmo jeito que eu vou de G para H, eu posso, através da inversa da F, voltar de H para G. Então, um isomorfismo de grupos nada mais é do que um homomorfismo bijetor. Tá bom? Ok. Vamos ver, então, para finalizar essa aula, um exemplo de um homomorfismo. Né? De homomorfismo, não, perdão, um exemplo de isomorfismo. Então, nós vamos pegar aqui, exemplo. Então, vou pegar F, e aí eu vou colocar aqui um exemplo que envolve um grupo qualquer. Sempre nesse caso vai ser um isomorfismo, não importa quem seja o grupo que eu vou tomar aqui. A aplicação F nesse caso vai pegar um elemento do grupo e associar o seu simétrico, tá bom? F de G com operação estrela, G com operação estrela, tal que F de X é o simétrico de X, que eu vou denotar aqui por X a menos 1. Em algumas aulas anteriores eu também uso a notação X'. Vou colocar X a menos 1 aqui. Então essa aplicação ela pega o elemento e associa o seu simétrico em relação à operação estrela. Tá bom? Bom, então, primeiro, para saber se F é um isomorfismo, eu tenho que mostrar primeiro que F é um homomorfismo. Então, primeiro de tudo, F é um homomorfismo. Por que F é um homomorfismo? Tá? Vamos verificar. Se eu tomar x1 e x2 em G, F de x1 operado com x2, tá? Vai ser igual a quê? x1
operado com x2 a menos 1. Bom, isso aqui nós sabemos que é o quê? x2 a menos 1 operado com x1 a menos 1. Não é isso? Nós temos uma propriedade que nos diz que o simétrico de x1 operado com x2 é o simétrico de x2 operado com o simétrico de x1. Aqui, só um detalhe, para nós conseguirmos fazer uma passagem que nós precisamos aqui, né? Aqui, para colocar na ordem aqui que nós precisamos, eu vou impor aqui uma condiçãozinha a mais sobre G. Eu vou impor que G é um grupo abeliano, tá bom? Quer dizer, um grupo comutativo. Quer dizer, A operado com B e G é igual a B operado com A. Então, G, operação estrela, G, um grupo abeliano. Um grupo comutativo. Tá? Só para eu poder fazer uma passagemzinha a mais para ficar na ordem exata em que aparece na definição. F de x1 operado com x2, então é o simétrico de x1 operado com x2. Que a gente sabe que é o simétrico de x2 operado com o simétrico de x1. Bom, como o grupo é um grupo comutativo, um grupo abeliano, eu posso inverter aqui. O simétrico de x2 operado com o simétrico de x1 é igual ao simétrico de x1 operado com o simétrico de x2. Ora, mas quem é o simétrico de x1? É o f de x1. Quem é o simétrico de x2? É o f de x2. Então, isso aqui nada mais é do que f de x1 operado com f de x2. Portanto, eu acabei de mostrar que f é um homomorfismo. Por quê? F de x1 operado com f de x2 é f de x1 operado com f de x2. Tá legal? Vamos ver a segunda coisa que eu preciso. Preciso mostrar que a f é bijetora. Para mostrar que a f é bijetora, eu preciso mostrar que ela é injetora e sobrejetora. Para mostrar que ela é injetora, eu preciso pegar dois elementos com a mesma imagem e mostrar que eles são iguais. Porque para não ser injetora, elementos diferentes levam na mesma imagem. Em outras palavras, f de x1 igual a f de x2, quando a f é injetora, tem que implicar que o x1 é igual a x2. Tá bom? Então vamos verificar primeiro que a f é injetora. Então, a f é injetora. Por quê? Pois f de x1 igual a f de x2 implica o quê? Se eu tenho dois elementos, x1 e x2 em G, com a mesma imagem, isso implica que, usando a nossa definição, simétrico de x1 é igual ao simétrico de x2. Mas nós sabemos que o simétrico ele é único. Cada cara tem o mesmo simétrico. Dado x, o simétrico dele é único. Ora, então, se o simétrico de x1 é igual ao simétrico de x2, isso nos diz que o x1 tem que ser igual ao x2. Por quê? Porque se o x1 não for igual ao x2, eu teria dois indivíduos diferentes com o mesmo simétrico. Isso não pode acontecer, porque o simétrico de um indivíduo, de um elemento x, é único. Então, x1 a menos 1 igual a x2 a menos 1, pela unicidade do simétrico, vai me implicar que x1 é igual a x2. Então, f é injetora. Por quê? Porque f de x1 igual a f de x2 sempre implica que o x1 é igual ao x2. Só resta agora provar que a f é sobrejetora. O que é ser sobrejetora mesmo? Uma aplicação é sobrejetora quando todo elemento no contradomínio é imagem de um elemento lá do domínio.
Então tem que mostrar que dado um elemento qualquer em G contra domínio, sempre existe alguém em G, domínio, tal que a imagem desse alguém vai cair no outro que eu peguei lá. Quer dizer, todo elemento do contradomínio é imagem de alguém do domínio. Então vamos verificar. A F é sobrejetora, pois dado a Y, vamos pegar um elemento Y em G, bom? Se eu pegar um elemento Y em G contra domínio, eu preciso mostrar que ele é imagem de alguém de G domínio. Tá? Ok? Quem é que eu vou pegar lá no domínio para que a imagem desse alguém me dê o Y que eu peguei no contradomínio? Tá? Dado Y em G, como G é grupo, nós sabemos que esse cara tem um simétrico. Então, como G é grupo, existe Y menos 1 pertencente a G, agora eu estou enxergando esse G como domínio, eu peguei um cara lá no contradomínio, e como G é grupo, existe o simétrico dele lá no domínio, certo? De tal maneira que, de tal modo que, quando eu pegar a imagem, deixa eu até pôr assim, ó, existe x igual a y menos 1 lá no domínio, dado y no contradomínio, existe x igual a y menos 1 lá no domínio, de tal modo que quando eu pegar f de x, isso aqui vai ser o quê? Por definição da f. Isso aqui vai ser x a menos 1, e x a menos 1 aqui, ó, no nosso contexto, é y a menos 1 a menos 1. Mas nós sabemos que tem uma propriedade simétrica que me diz que o simétrico do simétrico é ele mesmo. Então, o resultado dessa conta aqui vai me dar y. Então, para qualquer y em G contra domínio, sempre existe um x em G domínio, de tal maneira que o f de x dá esse y. Então, significa o seguinte, que qualquer elemento do contradomínio é imagem de alguém lá do domínio. Então, isso significa que a f é sobrejetora. Então, nós verificamos que a F é um homomorfismo, que a F é injetora e que a F é sobrejetora. Logo, a F é um isomorfismo. Portanto, F é um isomorfismo de grupos. Esse aqui é um isomorfismo bem trivial. O que ele faz? Ele pega e faz uma correspondência entre os elementos de G com os próprios elementos de G. Fazendo o seguinte, ele leva todo mundo aqui no seu simétrico. E o que seria a inversa? Pegar esses caras e calcular de novo o simétrico e eu volto para cá. Tá bom? Isso aí é um exemplo de um isomorfismo de grupos. Dois grupos isomorfos, eles são praticamente a mesma coisa, a menos eventualmente da natureza deles. Por quê? Porque as operações que eu faço aqui são preservadas pela aplicação do lado de lá. E a correspondência entre os elementos de G e de H, ela é feita 1 a 1. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nós nos vemos numa próxima. Um abraço.